Acho que eu vou tirar um tempo pra tomar um chá. Bora? E aí, como é que vocês estão? Sabe uma coisa que eu tava pensando com uma turma que eu tô dando aula agora? São uma galerinha bem gente boa. Eles são jovens, meio desesperados. E parece que eles têm uma ansiedade pra ver as coisas acontecendo na vida. Não sei se vocês já passaram por isso. Daí eu lembrei um pouco sobre eu, quando eu era mais novo, né? A gente tem uma sensação de que as coisas não estão acontecendo e a gente quer muito resultado. A gente quer ver as coisas feitas, finalizadas, e a gente esquece que tem um passo a passo para que isso aconteça. Daí eu estava lembrando do meu TCC. Quando eu estava na faculdade, eu levei um ano para desenvolver o meu projeto. Então foram 2 bimestres, fazendo um monte de coisa, mas eu não lembro de quase nada disso. A única coisa que eu lembro é do dia que eu fiz a apresentação. Então é meio que a gente esquece, né, que as coisas elas não acontecem do dia para a noite. A gente tem um processo de desenvolvimento, de elaboração, dentro do qual a gente vai fazer as coisas. É a mesma coisa que um casamento. Muita gente lembra do dia do casamento, lembra da festa, lembra de tudo, mas passou 6 anos de namoro e noivado e não lembra quase nada desse período. A gente marca momentos importantes, é parte da nossa natureza guardar pouca coisa, né? A gente não costuma lembrar do dia a dia. Mas, assim como foi no meu TCC, assim como foi em um noivado ou casamento, são esses dias que fazem com que as coisas se construam, com que elas cresçam e virem algo um pouco mais tangível. Daí eu lembrei recentemente do Senhor dos Anéis, não sei se você já assistiu. Eu, como bom nerd que sou, gosto bastante do Senhor dos Anéis. E eu acho engraçada a forma como a história foi contada no livro e no filme. Quando a gente pega lá o primeiro livro, que é A Sociedade do Anel, que também vai ser o primeiro filme, parece que o Gandalf chegou no condado e falou: então, Frodo, sabe esse anel aqui? A gente vai ter que destruir ele. Daí o Frodo arrumou sua mochilinha, saiu correndo e falou: ah, o Gandalf falou pra fazer, então eu vou lá fazer, né? Só que quando você pega o livro na história original, o processo inteiro demorou 15 anos. Então o que aconteceu? No aniversário do Bilbo, o Gandalf foi lá, falou pro Frodo: então, tá vendo esse negócio aqui? Preciso que você guarde, você esconda ele. Enquanto isso, eu vou dar uma pesquisada para ver o que é essa parada. E mais ou menos uns 15 anos depois do aniversário do Bilbo, em que eles se conheceram e o Frodo finalmente pegou o anel, deixou ele guardado, com muita pesquisa, eles descobriram o que era o anel. Descobriram que ele era de Sauron e descobriram que precisava ser destruído. Daí o Gandalf voltou pro condado, contou pro Frodo o que era aquilo e ele decidiu, alguns meses depois, por saber que o Sauron estava indo atrás dele, que ele ia sair para entrar nessa aventura. Quando a gente pega o filme, parece que foi da noite pro dia, mas na verdade essa história levou anos. Foram 17 anos entre o momento em que o Frodo conheceu o Gandalf e o momento em que ele saiu para fazer a jornada dele. E a gente esquece isso, né? Tem coisas no meio do caminho. A gente costuma olhar só o começo e o final, a gente vê a decisão tomada e acha que é só aquilo que aconteceu. Então existiram outras jornadas, existiram outras micro-histórias no meio desse tempo e a gente esquece, a gente foca só na decisão principal, no que está sendo narrado na história. E é como se todo o resto não existisse, né? E as coisas precisam amadurecer, né? A vida precisa de tempo. Para fazer a faculdade, eu tive que passar por 30 e poucas matérias, que é muita coisa, foram 6, 7 anos, mais ou menos. Cara, não foi só minha formatura. A formatura foi o último dia. Eu lembro dela? Sim, foi um momento importante, mas aconteceu muita coisa no meio do caminho para que eu conseguisse chegar nela. A gente costuma dar um valor muito grande para as decisões quando elas são tomadas, mas a gente esquece que aconteceu muita coisa que levou a gente àquele momento em que a gente teve que tomar essa decisão. E meio que a vida é assim, né? As coisas acontecem, a gente vive um dia depois do outro. Nem todo dia vai ter um plot twist diferente na nossa história, que vai acontecer alguma coisa mágica, incrível ou memorável. E tá tudo bem, né? As coisas precisam de tempo para amadurecer, as coisas precisam de tempo para se estruturar e para que elas aconteçam de fato, né? E não é porque as coisas parecem tão meio paradas que não tem nada acontecendo. Às vezes a gente só tá no meio do caminho, que é meio que o paradoxo dos meus alunos, né? Eles queriam tanto estar trabalhando com tantas coisas, que eles precisam tanto do diploma, mas, cara, você precisa passar por todo o período de vida acadêmica, você precisa terminar o curso para daí você conseguir um emprego melhor e daí você conseguir ter as oportunidades de desenvolver o que você realmente quer. Não é da noite pro dia.
e isso consome tempo. Então não tem por que você se desesperar correndo atrás de uma coisa que vai vir, né? O que a gente precisa lembrar é que a gente tem um caminho, a gente está fazendo uma caminhada. Então tem uma jornada por trás disso tudo. A gente está fazendo coisas no nosso dia a dia, mesmo que elas não pareçam grandes. E são essas somas dessas coisas pequenininhas que a gente faz todo dia que vão levar a nossa vida para onde a gente realmente quer. Então o mais importante, no fim das contas, é você continuar fazendo as coisas. É que você continue estudando, continue se desenvolvendo, continue trabalhando, continue se aplicando no projeto que você quer fazer, continue investindo no relacionamento que você quer construir. Então a questão é que as coisas estão acontecendo, por mais que a gente não perceba. E essas coisas pequenininhas, que não são tão grandiosas, que a gente faz no nosso dia a dia, é o que vai construir a nossa vida. Então, no fim das contas, o importante não é a gente chegar em um resultado mirabolante todo dia, e sim continuar fazendo as coisas pequenas que a gente faz. Aula por aula, você vai terminar o teu curso. Dia após dia, investindo no relacionamento que você quer construir, vai fazer com que você tenha uma vida feliz. E não é nada mágico, não é nada grandioso, não é extravagante. A questão é que isso vai se construir pedacinho por pedacinho, de momentos pequenos. E daí vai chegar uma hora em que você vai ter feito tanta coisa que você vai perceber que o que você queria aconteceu. Você construiu o que você queria construir, você desenvolveu o que você queria desenvolver. E quando esse momento chegar, você vai olhar para essa coisa grande, pronta e feita que está lá. Mas ela só aconteceu porque você fez as coisas pequenas. Então, não se desespere, porque a vida parece que não está andando tanto quanto você gostaria, porque ela está andando. A gente só está perdido demais no cotidiano para perceber isso. Então, se você está num desses momentos que as coisas parecem que não estão andando, não estão se desenvolvendo, não esqueça que você está construindo elas agora, né? O importante é que você continue correndo atrás das coisas que você quer todo dia, pouco a pouco. Você não precisa fazer nada gigantesco hoje, mas saiba que com o passar do tempo as coisas vão acontecer desde que você construa elas. Então calma, não precisa se desesperar. As coisas vão acontecer, você só precisa dar tempo para elas.